você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida e com isso aumentar a sua riqueza. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos. A gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova, como aprender melhor, como se tornar um profissional na arte de aprender. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Você imagina que em 40 mil candidatos, uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Existem várias características. Uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou te mostrar como que isso é feito. Já que nós estamos aqui como aprender melhor, eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3. A importância do ômega 3 para o cérebro. Os neurônios têm como principal nutriente o ácido graxo ômega 3. Hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aprendizagem na escola. Muitos alunos têm problema de aprender na escola porque tem excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro. Então a pessoa que ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí eles acham que essa criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. Eles que não estão sabendo ensinar. E isso faz uma diferença enorme. Às vezes você está aprendendo do modo errado. Às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Tudo aquilo que eu aprendo com os 2 lados do cérebro fica comigo pro resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. Como que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Uma outra coisa muito importante aqui é sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima
para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições. 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa. Ora, se eu olho para cima, para minha esquerda, estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante, a pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. Nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber e a oportunidade. Então, você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Eu mencionei que trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Durante 12 horas, nós respondemos apenas uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise, nós descobrimos 3 coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança, você não passa no vestibular. Aquele branco que dá na prova, muitas vezes, é falta de autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa, e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram o primeiro lugar, eles tinham estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa, tudo isso, estratégia em ler, estratégia em memorizar. Todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam um processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre 2 postes já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público,
treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's. Se você, aí quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. É uma estratégia simples, mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, olha o impacto que tem. Uma pessoa pode muito bem melhorar sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja, vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito. É aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4, 16, do outro é 3, 3 vezes 3, 9, 16 e 9, 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse... O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso vai ter? A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí, ó? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados. Um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados. O outro é 3, dá 9. 16 e 9, 25. Se eu estou numa arquitetura, numa construção, eu quero construir 2 salões que correspondem a um terceiro. Olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é 2/3 de uma metade? Você sabe? 2/3 de uma metade.
Metade de 2/3 é 1/3. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está numa prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é 2/3 de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto que é metade de 2/3. Falou? E finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses 9 quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom, poxa, complicado? Não, não é complicado. Quer ver como é simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar o 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. São 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí, tem um lugar que vai ter 8. 9 e 8, 17. Já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9 e 7, 16. Já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9, 6, 15. E o que sobra para o outro? Eu não tenho 0. Então eu vou excluindo, você chega à conclusão que só tem um número para eu colocar aí, é o 5. E na hora que eu coloquei o 5 aí, a coisa fica muito simples. Você pode fazer você mesmo aí, você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, isso eu não consigo fazer. Não consegue não. É porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo, e aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente, preparar para o vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar 3 segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes. E não na forma de slides. Se você memoriza a coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de 2 cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos 2 cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio, eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe a história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória não tem problema nenhum, só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Todos esses jovens, 18 jovens que eu estudei, que tiraram o primeiro lugar no vestibular, todos eles, sem exceção, trabalhavam com mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples?
30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só a 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela aí, um mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos, um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. Todos os 18 jovens não só trabalhavam com mnemônicos, mas trabalhavam com fichas de revisão. Eles faziam verdadeiros baralhos, baralho de física, baralho de química, baralho de biologia, e eles iam colocando aquilo ali, fazendo toda noite antes de dormir, eles faziam uma revisão. A medicina mostra que os últimos 20 minutos, o que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então você estuda o dia todo, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama, aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante você... o contexto. É fundamental o contexto, você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei aquela chave? Você não consegue se lembrar. Aí de repente você entra naquele quarto, coloquei ali, porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos, lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente vem na cabeça. Isso é um truque espetacular para a memória. E outra coisa importante é a respiração ajudando na memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim: inspire em 4, segure em 4, solte em 4. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Respira em 4, segura em 4, solta em 4, 4 vezes, reoxigena o cérebro, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entre passar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos 3 tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas 3 coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim: não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura,
eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então eu vou recomendar a você aqui, para você pegar um jeito. É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica que faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, que se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Use mapas mentais. O que é mapa mental? É o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Entra na internet, faz uma pesquisa de mind map, ou um mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo como se fossem árvores com seus galhos. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir. Você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente, você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante, é aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite, você não vai depender mais de ninguém. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida para poder adquirir mais conhecimento e com isso aumentar a sua riqueza.